Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Amém? É uma alegria imensa estar aqui novamente com meus irmãos e as minhas irmãs queridas na amada igreja do Paú. Eu estive também, como foi dito pela manhã, ministrando a aula da escola bíblica. E é uma alegria imensa poder retornar para agora compartilhar a meditação desta noite neste culto de domingo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Daniel. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Memorial, no bairro de Itapuã, do reverendo Avilmar, do reverendo Abidiel. Sou seminarista no seminário Reverendo Denoel Nicodemos Heller, lá em Belo Horizonte. Estou no meu 2º ano de seminário e, com a graça de Deus, iniciarei o 3º agora em 2024. Estou acompanhado da minha mãe, Letícia, e da minha esposa, Ana Carolina. E é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Acho que é isso, né? Me apresentei melhor dessa vez agora à noite, né? Eu estou aqui a convite do reverendo Arthur, também como foi dito, e vamos então à meditação na palavra do Senhor. Nessa noite, nós vamos ler o Salmo de número 127. Um salmo curto, porém conhecido, e de preferência de muitos, né? Um texto muito bonito. Salmo 127. Eu lerei na Almeida Revista Atualizada e eu peço que a igreja acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, igreja do Senhor, nessa noite, para louvar ao teu nome e te engrandecer, mas também, Deus, para ouvir da tua palavra, ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor, Pai. Eu peço, Deus, nessa noite, que apesar de mim, o Senhor possa comunicar a tua mensagem aos teus filhos e filhas amadas que estão aqui. Deus, que o teu Santo Espírito possa tocar corações e mentes, Deus, trazendo salvação, Deus, trazendo confiança e fé. Em nome do Senhor Jesus é a minha oração. Amém. O teólogo Louis Berkhoff, ele define a providência de Deus como sendo a obra pela qual ele preserva todas as coisas, ele está ativo em tudo que acontece no mundo e dirige tudo para o seu fim estabelecido. Ou seja, a providência de Deus, ela é justamente essa atividade através do qual ele vai preservar, agir e governar sobre toda a criação. A gente sabe que no correr da história, muitos planos foram elaborados, não é mesmo? Dos imperadores, conquistadores, dos grandes reis e generais, até o mais humilde trabalhador e servo, todos fazem planos. E nas nossas vidas não são diferentes. Inclusive, em muitos momentos, nós vamos chegar a colocar esses planos em prática. Mas nós sabemos uma verdade, que Deus, ele é o Senhor Supremo do universo. É Ele quem reina sobre todas as coisas. Isso mostra pra gente que não há nada, seja na terra ou debaixo dela, que aconteça sem a providência graciosa do nosso Senhor. Tudo que existe e acontece está sobre o olhar do Senhor Jesus. Nada jamais escapa ao conhecimento dele. Na realidade, nós sabemos também que nada acontece sem que o Senhor permita. Absolutamente nada no mundo pode ter êxito sem que seja da vontade do nosso Deus. E a Bíblia, ela vai nos contar alguns exemplos disso. Ela vai nos mostrar alguns episódios em que os homens, eles empenharam todo o seu esforço, todo o seu talento, todo o seu planejamento em torno de algum empreendimento. Porém, todas as vezes que esses empreendimentos, eles não estavam dentro da vontade providencial de Deus, eles falhavam. Um exemplo que a gente tem claro está em Gênesis, no capítulo 11,
que, como a igreja lembra bem, conta sobre a Torre de Babel. Esse texto vai nos mostrar homens que planejaram alguma coisa e executaram. E esse plano era a construção de uma grande torre, uma torre que chegasse até o céu. A gente sabe, porém, que Deus não estava nesse projeto. Deus não estava fazendo parte desse planejamento. E, aliás, pelo contrário, Deus ele se opôs a essa ideia. E aí nós temos a narrativa nos contando que Deus então usa a confusão de línguas para frustrar o plano desses homens que gostariam de erguer essa terra. Essa empreitada ela cai por terra, porque Deus não estava com esses homens. E nós sabemos que é isso que de fato acontece. Os atos providenciais de Deus, eles vão ditar o que acontece e o que não acontece no mundo e também nas nossas vidas. Olhando um pouco para o texto que nós lemos, nós vamos ver que ele também fala um pouco sobre esse mistério que muitas vezes parece nos deixar um pouco confuso. Ele vai mostrar para a gente que somente a providência soberana do nosso Deus é capaz de prover sucesso para os planos e para os esforços dos seres humanos. Ele vai mostrar que o homem, na verdade, ele é fraco, ele é pequeno, e Deus é quem é forte. Deus é quem é grande. Ele é o único governante capaz de levar as coisas a cabo. Esse salmo, como a gente vê no sobrescrito, é um cântico de romagem e ele é atribuído a Salomão. Isso quer dizer que os peregrinos israelitas, quando eles iam se reunir no templo para adorar o Senhor, eles cantavam essa canção. Se a gente bem se lembra, o Senhor ele instituiu algumas festas para o povo de Israel. E as tribos elas eram divididas, o povo morava dividido pelo território da Terra Prometida, né? E no final do livro de Josué nós vamos testemunhar justamente a divisão das tribos e o território adequado a cada uma delas, segundo o Senhor ditou. E Deus também havia instituído essas festas e anualmente eles se reuniam em Jerusalém, onde estava o tabernáculo e posteriormente o templo, para louvar ao Senhor, para prestar culto de acordo com as ordenanças de Deus. E esse é um dos cânticos que eles cantavam. Perdão. Esse é um dos cânticos que eles cantavam enquanto eles subiam ao templo para adorar a Deus. Então, é muito interessante perceber que enquanto eles subiam ao templo para adorar o Senhor, eles estavam reconhecendo que essa grande edificação tão suntuosa, como os discípulos falam depois sobre o segundo templo, né? Sobre as maravilhosas pedras do templo, uma construção de fato muito linda, eles estão reconhecendo que a casa de Deus ela não havia sido edificada por Salomão, mas ela havia sido edificada pelo próprio Deus. Não foi o rei que construiu o templo do Senhor, mas foi o próprio Senhor que permitiu que isso acontecesse. Se a gente se lembra da história de Davi, nós vamos lembrar que Davi também intentou construir uma casa para o Senhor, mas não estava nos planos do Senhor que naquele momento um templo fosse construído. E ficou para Salomão a tarefa de construir um templo para a habitação do Senhor. Eles também reconheciam que a cidade ela não era guardada por um poderoso exército, muito bem armado e guarnecido, mas por Deus, o guarda de Israel. Eles reconheciam que toda a prosperidade de Israel, ela não provinha de forma alguma das forças do povo que trabalhavam incessantemente, mas vinha única e somente de Deus. O salmista vai nos ensinar, então, nesse texto, que o esforço humano, sem a atuação providente de Deus, é vão. O esforço humano é vão sem a atuação providente de Deus. E nós vamos perceber isso no texto em 3 lições que ele vai nos ensinar. A primeira lição nós vamos encontrar no verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vemos aqui que o salmista está nos ensinando que Deus é quem faz. Ele mostra que o esforço humano apartado do auxílio divino, ele é completamente inútil. Salomão está nos mostrando que o esforço humano é vão sem o auxílio de Deus. As imagens que o autor vai usar aqui vão nos ajudar muito a entender o que o texto quer nos passar.
A casa, como eu disse, aqui citada, é justamente o templo de Jerusalém. Diferente dos construtores de Babel, Salomão ele teve êxito na sua obra, porque ele estava acompanhado de Deus. Ele não confiou em si, ele não confiou no seu planejamento, ele não confiou no seu talento, mas ele confiou no Senhor. Deus também, inclusive, ajudou ele posteriormente a construir um palácio real. Nós vemos que a providência de Deus é aquilo que de fato foi base para esses empreendimentos, para essas obras, e por isso elas vieram de fato a prosperar. Nós também precisamos aprender com esses versículos que nós vivemos na dependência de Deus. E é urgente que nós reconheçamos que o Senhor é quem edifica a casa. O Senhor é quem guarda a cidade, né? Somente reconhecendo isso, nós poderemos estar em plena comunhão com Deus. Nós precisamos entender que somente a mão graciosa de Deus, ela pode nos ajudar em todas as nossas tarefas cotidianas, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja mesmo na igreja. Nós não podemos viver como os incrédulos que ficam depositando as esperanças nos próprios esforços, nas próprias forças, nas próprias capacidades. Não, isso não pode acontecer, porque isso certamente vai trazer decepção em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer, sim, que é a mão de Deus que está presente em tudo, pois é Ele que faz todas as coisas. Não existe nada que esteja fora da sua providência e nada que o nosso esforço possa realizar sem a graça do nosso Deus. Em seguida, o Salomão ele vai lançar mão de uma outra imagem muito interessante, que é a do sentinela. Se a gente lembra, as cidades daquele tempo, elas eram muito fortificadas, né? Se elas fossem a capital de um reino, então, somente altas muralhas poderiam protegê-las dos seus inimigos. Inclusive, se essas cidades elas tivessem as provisões necessárias, com toda essa fortificação, elas seriam capazes de resistir até um sítio de um exército inimigo por meses. Então, as cidades antigas elas eram dessa forma. E aí nós vemos que o sentinela é uma figura muito importante nesse contexto, porque as cidades fortificadas, elas só poderiam estar sempre preparadas para lidar com o inimigo se tivesse uma sentinela em constante vigília, sempre atenta, em vigilância constante, para não ser pegado desprevenido. Os sentinelas eles estavam no topo das muralhas, mas eles também estavam nas ruas, vigiando, sempre prontos a reconhecer qualquer sinal de perigo. Então, o sono do justo nessas cidades, ele dependia justamente do trabalho das sentinelas. Pelo menos é isso que a gente pensa na teoria. O texto vai nos dizer, na verdade, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa é uma grande verdade que Salomão reconhece para a gente nesse texto. Ele reconhece que até mesmo o trabalho da sentinela é inútil se o Senhor não estiver guardando a cidade. Se o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, se ele não estiver com seu olhar fixo sobre as muralhas, o trabalho daqueles guardas, daqueles sentinelas, é de pouquíssimo valor. O que vai ficar claro para a gente aqui é que Deus é quem de fato faz. O nosso esforço e os nossos talentos eles vão ser sempre inúteis se nós não depositarmos a nossa confiança no Senhor e se nós não trabalharmos na dependência dEle, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. E veja que o salmista ele está mostrando para a gente que não é o trabalho em si que é vão, mas é todo o trabalho e todo o esforço apartado de uma consciência de que Deus é o provedor gracioso. O convite que eu faço essa noite é: deposite a sua fé em Deus, deposite a sua esperança em Deus. Não viva atormentado pelas suas ansiedades, pelas suas preocupações, não viva confiando nas suas forças, achando que tudo depende de você. Confie em Deus e somente nele. Reconheça que Ele é o governante do universo, mas também, de uma maneira maravilhosa, Ele é o governante da sua vida. Viva na dependência dEle, confiando na sua vontade soberana, acima dos seus planos e dos desejos do seu coração. Lembre-se que o nosso coração ele pode até fazer planos, mas a resposta sempre vem da boca do Senhor. Em segundo lugar, no verso 2, Salomão vai nos ensinar que Deus é o único que pode nos conceder verdadeiro descanso. O verso 2 vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. No segundo verso, nós vamos ver um aprofundamento da ideia que Salomão nos passou no primeiro. Ele vai mostrar que o cuidado de Deus, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que o nosso esforço ele é até mesmo improdutivo. As nossas tentativas de fazer as coisas acontecer, elas são improdutivas. Sabe por quê? Porque Deus aqui nos concede dádivas até mesmo quando nós dormimos. Tem um pastor que eu conheço, ele era de Valadares, agora ele está em Cuiabá. E eu tive a oportunidade de pregar na igreja dele em Valadares e eu fiquei na casa dele. E aí ele foi dormir e ele brincou assim comigo: eu vou ali receber do Senhor. Eu não entendi assim direito o que ele falou. Ele Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, coisa legal, né? Ele foi deitar, receber do Senhor, saber que mesmo enquanto ele dorme, Deus está cuidando dele. Deus está trabalhando sobre a vida dele. E isso é uma coisa lindíssima. Salomão vai mostrar que não importa o quanto nós trabalhemos, não importa o quanto nós estamos nos doando, quanto esforço nós estamos empenhando, não importa se nós estamos acordando cedo e dormindo tarde, nada disso vai garantir êxito nas nossas tarefas. Nada disso vai garantir sucesso naquilo que a gente faz. Fica claro mais ainda para a gente que a nossa ansiedade ela não ajuda a gente em nada. Se a gente já sabe isso com certeza, fica mais claro ainda aqui no texto. Porque o salmista está sendo enfático. É inútil você se preocupar. É inútil você sofrer e ficar pensando que o mundo inteiro depende de você. Você é frágil, você é fraco. A sua força, na verdade, é fraqueza. E aí o conforto maior vai vir aqui quando ele diz: no seu sono, Deus cuida de você. Ele está dizendo assim: sossega o seu coração. Calma, tem um Deus no controle de todas as coisas. E que boa notícia que isso é. Aliás, não só uma boa notícia, é também um pouco humilhante. Porque a gente está aprendendo que o nosso tempo de sono, que é aquele momento mais improdutivo do nosso dia, é quando Deus está cuidando da gente. Se nós somos pessoas saudáveis, a gente vai passar 1/3 da nossa vida dormindo. Já parou para pensar nisso? 8 horas por dia. Eu queria dormir 8 horas por dia. Não estou dormindo mais, não. 8 horas por dia. 1/3 da vida dormindo. E Deus está cuidando de você, mesmo quando você está dormindo. Quando você está de olhos fechados, sonhando, você não pode fazer nada, você está vulnerável. Deus está cuidando de você. É justamente nesse tempo tão inútil aos nossos olhos que a Bíblia diz que Deus está nos dando. Ele está cuidando de nós. Veja, não depende de você, depende de Deus. E fica claro que nem acordado e nem dormindo nós podemos fazer alguma coisa sem o Senhor. É por causa justamente dessa certeza que nós podemos ter um descanso verdadeiro. É somente sabendo que mesmo durante o sono, esse momento de vulnerabilidade, de improdutividade, que Deus está cuidando do seu povo amado, é somente com essa certeza que nós podemos ter uma paz verdadeira e depositar diante do Senhor, diante do seu altar, toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade. A gente pode, é fato, e nós devemos trabalhar sempre com esmero, com sabedoria, com dedicação, mas a gente nunca pode perder de vista que cada passo que nós damos em nossas vidas depende da graça do nosso Deus, não de nós. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos ama, é Ele que provê. Por fim, nós vemos que nos versos de 3 a 5, o salmista vai nos ensinar que Deus é Ele quem nos dá uma herança preciosa. E diz assim a palavra: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por fim, nós vamos ver aqui então que esses últimos 3 versículos eles falam sobre a herança preciosa de Deus. E que herança é essa, afinal de contas? Filhos. E a gente fica meio confuso, mas o que isso tem a ver com o restante do texto? Porque de uma maneira muito surpreendente, Salomão ele parece que sai de um assunto e vai para outro. Ele começa a falar sobre família. É claro que uma casa edificada, uma casa provisionada, uma casa protegida tem tudo a ver com isso.
Lembra? O primeiro versículo fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. E o salmista ele vai dar um enfoque nisso agora. Ele vai tratar com mais profundidade sobre isso. Ainda no contexto sobre a residência, sobre família, ele vai mostrar que realmente é muito preocupante para um chefe de família se preocupar com o sustento de tantas crianças. Pagar escola, comprar roupas, enfim, brinquedos, alimento, cuidar, educar. São muitas tarefas e quem é pai sabe disso com clareza. Quantos de nós não perderam noites de sono pensando sobre isso? Que presente que eu vou dar no dia das crianças? Será que eu vou conseguir fazer uma festa de aniversário? No final do mês está apertado? Enfim, são muitas preocupações. Inclusive, essa razão de preocupação faz que muitos trabalhem até além da conta. Se dediquem tanto, como o salmista fala, levantando cedo, indo dormir tarde, só para provisionar para a família. E aí a gente fica pensando, cara, o que é isso? Essa é a bênção do Senhor? E é isso que o texto está nos dizendo. Sim, os filhos são uma herança preciosa. Eles são um troféu da família. Eles são a coroa, os louros. E os filhos, inclusive, quando são criados por pais diligentes, crentes, centrados, eles se tornam, como o salmista diz, como flechas na mão do valente. Ele vai falar que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E isso mostra que pais diligentes fazem filhos como flechas na mão do valente. E o que isso quer dizer, afinal das contas? Se a gente lembra da figura do valente, a gente vai ser remetido a Davi, que tinha os seus valentes guerreiros que lutavam bravamente ao seu lado. E o valente é uma pessoa habilidosa, uma pessoa que tem consciência daquilo que faz, que é bom na sua profissão e no seu ofício. E uma flecha atirada pelo valente, ela vai em um alvo determinado, em um alvo preciso. E nós vamos ver então que filhos bem criados são como flechas na mão do valente. E ele acrescenta dizendo que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Um homem que possui muitas flechas para lançar no reino de Deus e no mundo afora é um homem bem-aventurado. Os filhos que são como flechas na mão do valente, eles são orgulho dos pais. Eles são de fato o galardão da família. E eles serão aqueles que na velhice poderão de fato pelejar pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus familiares, sejam quais forem os desafios e sejam quais forem os inimigos. Porque eles foram lançados em uma direção precisa, em uma direção correta. O texto está nos mostrando que, seja qual for o aspecto da nossa vida, Deus está cuidando dele. Seja da segurança da cidade, seja da edificação do templo, seja da edificação da sua casa, seja a criação dos seus filhos, seja o seu trabalho, seja a sua faculdade, não importa. Deus está cuidando. E a família é uma herança preciosa. Ela é um presente maravilhoso de Deus, que quando vive na dependência do Senhor e em sua presença, ela é certamente próspera. Em suma, meus irmãos, nós aprendemos que tudo, absolutamente tudo, depende de Deus. Dos negócios mais simples das nossas vidas, até as coisas mais complexas e os grandes empreendimentos que nós vemos por aí, nada pode acontecer sem a bênção do nosso Senhor. Vale lembrar também, é importante, que esse salmo ele não está de forma nenhuma nos incentivando a uma espécie de preguiça, tá? Não se sinta tentado a ficar parado, achando que você de braços cruzados, um anjo vai descer do céu para cuidar da sua vida. Não, não tem nada a ver com isso. Trata-se apenas de compreender que tudo que nós fazemos na nossa vida depende inteiramente da providência de Deus. E ainda assim, mesmo diante de tudo isso que eu falei aqui, você pode estar pensando, o que isso muda na minha vida? Saber isso, o que isso muda? E eu te respondo, tudo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo que um dos maiores problemas é justamente a ansiedade. Quantos dentro dos nossos arraiais não têm vivido com o coração aflito, sem paz, sem tranquilidade, não conseguem repousar a cabeça no travesseiro à noite sem pensar nos problemas que têm para lidar? E tem mais.
A gente vive um tempo que vive dizendo: você pode, você é forte, você não precisa de ninguém, você é o cara. Essas são mentiras que a gente está ouvindo todo o tempo. E ocasionalmente a gente tem até acreditado nelas, o que é mais perigoso ainda. A Bíblia, porém, ela vai nos contar uma outra história. Não tem nada a ver com isso. Ela vai nos dizer que a humanidade é corrupta, a humanidade é depravada. Ela vai contar que quando Adão pecou e a humanidade passou pela queda, quando o pecado entrou no mundo, ela tornou o homem fraco, tornou um frágil, tornou o homem imperfeito. Ela vai nos dizer, inclusive, que até a nossa justiça, as coisas boas que nós achamos estar fazendo, são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Vocês sabem o que é trapo de imundícia? É o absorvente dos tempos bíblicos. Então, Deus está dizendo assim, até as coisas boas que você faz não são nada. Então, nessa noite, você precisa entender e saber que você não pode, que você não é forte e que você é totalmente dependente de Deus. Você depende de Deus. Sim, você depende dele. Em primeiro lugar, você depende dele para ser um ser humano restaurado. Nessa manhã nós falamos sobre a obra de Cristo, como Cristo foi sacerdote sobre nós. E nós dependemos justamente dessa obra para sermos pessoas restauradas, para sermos pessoas justas. A boa notícia é justamente essa, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, de forma vicária, ou seja, em nosso lugar, para expiar os nossos pecados. E ele pagou o preço que era justo pelos nossos pecados. A punição que era nossa, que era devida a nós, ela recaiu sobre Jesus Cristo. E é por isso que eu te convido a depender de Deus nessa noite, entregando a sua vida a Ele, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há nenhuma força e nenhuma bondade em você, até que você consiga entender que tudo depende do Senhor. Você depende dele para ser restaurado dessa condição pecaminosa. Em segundo lugar, depois que você conseguir entender isso, quem você é de fato, o que você precisa fazer, só assim você poderá começar a viver uma vida diferente. O salmista ele nos vai falar sobre a providência de Deus, sobre como Deus ele está cuidando de nós. O Senhor Jesus ele falou que nós não devemos andar ansiosos, porque Deus também cuida de todas as coisas minuciosamente. Nós vamos lembrar daquele texto do Sermão da Montanha, muito famoso, se Deus veste os lírios dos campos com de forma mais esplendorosa até mesmo que Salomão se vestiu, por que a gente vai ficar se preocupando com o dia de amanhã? É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Então, quando a gente entende tudo isso, quando a gente é restaurado pelo Evangelho da Graça, quando nós compreendemos quem nós somos, nós estamos capacitados a depender de Deus e a deixar as nossas ansiedades sobre o altar da graça dele. Trabalhe sim com amor, trabalhe com dedicação, mas você nunca deve se esquecer que você depende inteiramente do seu Criador para se mover e para existir, como Paulo diz aos gregos em Atos 17, porque neles vivemos, nos movemos e existimos. Tudo depende dele. Então, quando você estiver pensando e cogitando aí morrer de preocupação sobre a provisão do seu lar, sobre a segurança da sua família, pelo futuro dos seus filhos, pelo seu emprego, pelos bens que você quer adquirir ou vender, você tem que se lembrar que o Rei do Universo, ele cuida de você. Ele te abençoa, inclusive enquanto você está dormindo. Ele te ama. A providência dele cuida da sua família e também da sua alma. Ele vai prover o pão de cada dia, mas ele também vai prover para você o pão da vida. Ele vai prover uma casa edificada, mas ele também provê para você uma habitação celeste e eterna. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso. Saia daqui nessa noite reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua fraqueza e principalmente louvando a Deus pela graça maravilhosa que Ele derrama sobre as nossas vidas. Se Ele providenciou um Salvador para as suas almas, você pode ter certeza que Ele pode, com certeza, graciosamente, providenciar todos os cuidados que você precisa para a sua vida cotidiana. É isso que eu gostaria que nós entendêssemos nessa noite. Que o Espírito Santo de Jesus, de Deus, nos ajude a entender quem nós somos, pecadores, mas agora restaurados. A reconhecer que Ele é continuamente o nosso Salvador. A depender sempre do nosso Deus.
e a viver livre de ansiedades e preocupações, sabendo que Ele cuida de nós. Amém?